totalmente silencioso. Dormir sem sonhos era muito parecido com a morte. Foi o que Gustav pensou ao acordar, saiu de sua barraca, e descobriu que ainda estava escuro lá fora. As estrelas estavam lindas, como joias enfeitando o mundo. Ele arqueou ligeiramente as costas, e respirou fundo o ar noturno. Era tão bom estar vivo, neste momento de silêncio, onde ninguém precisava dele, ou o incomodava, não lhe pedia nada, e ele também não podia pedir nada a ninguém. Era como se fosse o único homem no mundo, e parecia glorioso. Para aqueles assediados por responsabilidades de todos os lados, até mesmo alguns minutos sem nenhuma delas era uma dádiva de Deus. Resolveu tomar um ar, e passear um pouco. A guarda era relativamente leve, com tantos soldados acampados, e as muralhas surpreendentemente boas da cidade, e a presença dos mortos-vivos, ele se sentia seguro o suficiente para permitir que mais homens tivessem mais tempo em suas camas, e isso significava que ele poderia caminhar facilmente fora do acampamento sem ser notado. Ele fez isso, e sem nenhuma direção específica, se viu vagando pelos campos. Não havia realmente notado sua direção até que se viu olhando para um mar de trigo bem de perto. Então o esqueleto saiu com uma cesta na cabeça, e ele caiu de bunda para trás com um sobressalto, e um grito abafado. Não era todo dia que alguém se encontrava a centímetros de um rosto sem olhos, sem pele, e sem músculos, que se aproximava por conta própria, então talvez ele pudesse perdoar a si mesmo o constrangimento momentâneo, e silenciosamente prometeu nunca falar desse evento enquanto ele vivesse. Se o esqueleto teve vontade de contar a alguém, bem, não deu sinal. Ignorou-o completamente, e continuou andando. Isso despertou sua curiosidade, e ele caminhou mais para o campo, chegando finalmente a uma parte onde os esqueletos estavam ocupados revirando o solo, e construindo outra vala de irrigação. Eles balançavam suas picaretas em um ritmo constante, e uniforme, e mostravam total indiferença à sua presença. Isso o fez parar para observar. Seus olhos captaram a cena impossível. O trabalho que eles haviam feito já era 3 vezes maior do que uma população de humanos poderia fazer, e eles continuavam indo incessantemente. Ele começou a entender o valor por trás do que eles estavam fazendo, e coçou o queixo enquanto imaginava quanta comida poderia ser cultivada se tais práticas de trabalho se tornassem comuns. Cada fibra de seu ser odiava o que estava vendo, exceto uma. A parte dele que amava seu povo. Ele os imaginou livres de danos causados pela agricultura. Ele imaginou as vastas quantidades de trigo, milho, e outros bens que poderiam ser cultivados se existisse uma força de trabalho incansável que pudesse produzi-los, mas não os consumiria. E ele começou a entender Neia Baraja um pouco melhor. Você é muito impressionante. Ele disse ao esqueleto que estava ao lado. Ele balançou sua enxada novamente. Não, sério, eu estou lisonjeando você. Você é o trabalhador mais diligente que já vi. Ele disse. Ele balançou sua enxada novamente. Se importou com o elogio, não deu sinal. Gustav riu. Não fala muito, não é? Ele perguntou, e ele balançou sua picareta novamente. Talvez seja o melhor. Disse Gustav. Você não vai se sentir inclinado a dizer nada. Veja, eu fiz algo ruim, não sabia que era ruim na época. O esqueleto se ajoelhou, e começou a usar uma pequena pá para escavar a terra em um balde, que então começou a empilhar ao longo da lateral da vala como uma espécie de barreira simplista contra o transbordamento. Veja, eu deixei remédios ir, eu sei, tenho certeza que você está chocado. Não é de admirar que você esteja sem palavras. Ele disse ao esqueleto silencioso. Ele viu uma enxada no chão, e a pegou, levantou-a, e se apoiou nela casualmente. Veja, ela era minha comandante, e sim, ela fez algo ruim, muito ruim, e talvez ela merecesse sua sentença, mas o que eu poderia fazer? Nós lutamos juntos tantas vezes, eu tinha que salvar a vida dela se pudesse. Como eu poderia saber que ela, bem, começaria a fazer o que tem feito? O esqueleto pegou sua enxada novamente, moveu-se alguns centímetros, e começou a girá-la novamente. As mãos de Gustav começaram a girar enquanto ele falava, contando a história para o trabalhador morto-vivo. Quero dizer, sim, quando eles me incumbiram de capturá-la, pensei que esta era uma chance de protegê-la um pouco mais. Pensei comigo mesmo, ei, tudo o que você precisa fazer é falhar, e ela poderá escapar para algum lugar, e ficar segura fora do nosso alcance. Meio idiota agora que penso nisso, ela é implacável.
Você acha que eu deveria saber disso, não é? O esqueleto balançou novamente, agora de costas para ele. Eu sei que é isso que você pensa, afinal ela já estava preparada para matar centenas de pessoas. Ela tentou matar Neia Baraja enquanto Neia estava desarmada, sem armadura, não resistindo, e se recusando a lutar. Claro que Neia é a figura da mudança, mas se ela pode fazer isso, e liderar um ataque para matar pessoas durante o sono em nossa capital, por que ela não atacaria pessoas semelhantes em meras aldeias? Ele balançou sua cabeça. Então, o que devo fazer? O que você faria, além de balançar a enxada um pouco mais? Ele perguntou ao trabalhador esqueleto. Não, me dar o tratamento do silêncio não é uma solução, isso não me ajuda nem um pouco. Eu sei, você quer que eu perceba que quem quer que ela fosse, eu tenho que agir de acordo com quem ela é. Você acha que eu deveria estar genuinamente caçando ela, que eu meio que já disse algo assim sem. Você sabe. Admitir que eu estava fingindo o tempo todo até agora para que ela pudesse escapar. Você é tão crítico para um esqueleto. Ele disse, e então soltou um suspiro pesado. Você está certo, ela sempre foi um tanto distorcida, quero dizer, ela mataria crianças demi-humanas, bebês, até mesmo os mataria nos braços de suas mães. Honestamente, para muitos deles, ela deve ter sido o monstro, ou a única diferença entre antes e agora é que ela era nosso monstro, e agora ela é nosso problema. Seu fanatismo obstinado pelo sonho da rainha Calca levou a transformar todos que não fazem parte de sua abordagem dogmática em um heteromorfo, ou um demi-humano, em sua mente. Ele balançou a cabeça tristemente. Eu não posso discutir com você, senhor esqueleto. Antes, isso poderia ter sido bom, já que se voltou contra os perigos reais para o povo deste país. Mas agora, fanatismo obstinado, sua necessidade de fazer coisas terríveis em nome da justiça. Ela se tornou um animal raivoso, um lobo voltado contra sua própria matilha, e porque ela se tornou raivosa, destrutiva, e incapaz de compreender nuances, ela deve ser sacrificada. Ele se endireitou, e jogou a enxada na qual estava apoiado. Você é muito sábio para um esqueleto. Ele disse ironicamente. Bom falar com você. Ele começou a se afastar, e o esqueleto continuou a balançar sua enxada, e enquanto ele se afastava, ele olhou para trás, e quando o esqueleto estava ajoelhado na terra com seu balde novamente, ele disse: Eu farei isso. Vou colocar ela para baixo. Mas, eu nunca vou me orgulhar disso, e nunca vai compensar meu erro em libertá-la em primeiro lugar. Sua voz, por mais suave que fosse, certamente chegava ao esqueleto, mas não importava, não precisava, bastava que Gustav se importasse, e que ele queria dizer isso. Ele voltou para sua tenda depois disso, e dormiu profundamente até o amanhecer. Uma cidade da Justiça Negra, ao sul das colinas Abelion, a leste do Capitólio. A Rosa Azul sentou-se à mesa em uma pousada, boquiaberta enquanto garçons esqueletos levavam comida da cozinha para a mesa. Servidores humanos não faltavam, mas eles pareciam se especializar tanto em receber pedidos quanto em fornecer entretenimento à mesa. Alguns deles faziam mágica que não era realmente mágica, apenas um leve truque manual, mas que era divertido de assistir. Outros faziam malabarismos ou tocavam um instrumento. Eu não sei bem o que fazer com tudo isso. Lacus disse suavemente. Esqueça isso, você viu o treinamento desta tarde. Gagarin disse em uma voz mais suave do que o normal. Aqueles esqueletos repetiam o mesmo movimento repetidamente, e os camponeses estavam aproveitando o tempo para praticar esquiva, agachamento e contra-ataque. Eles estavam praticando por horas, com necessidade mínima de um instrutor de verdade. E esse instrutor embora. Gagarin sorriu. Eu me pergunto se ele é bom de cama. Evilei não se preocupou em segurar a risada. Batalha, e quicar na cama, isso é tudo para você? Ela perguntou. Gagarin estendeu o braço bem rápido, e pegou a caneca de cerveja na frente de Evilei, e prontamente engoliu tudo. Não, também tem cerveja. Ela sorriu maliciosamente, e Evilei, longe de estar brava, estava de tão bom humor que pediu outra em vez de reclamar. As gêmeas, e Lacus, no entanto, fizeram questão de ser abertamente mais protetoras de suas cervejas, segurando-as para não perdê-las para a mulher gigante. Diversão é diversão, disse Lacus, mas pense em todo o resto.
Os campos foram amplamente expandidos além do que uma cidade tão grande poderia fazer, os guardas tinham equipamentos excepcionalmente bons, o sacerdote. O sacerdote, disse Laqueus 2 vezes para ênfase, estava curando as pessoas de graça, todos que vinham até ele, na ordem que vinham até eles, pulando ordem apenas para emergências. Os templos não ganham dinheiro com cura, é tudo alugando estes. Ela disse, e estendeu a mão para abranger os mortos-vivos que se moviam indiferentemente pelo restaurante. Tudo isso não está. Ok? Tina perguntou. Ela colocou o cotovelo verticalmente sobre a mesa, e abriu a mão, e perguntou ainda. A rosa azul protege as pessoas, e eles estão ajudando as pessoas, ou pelo menos não as machucando, e eu diria que ajudar é a palavra certa. O que acontece se eles se voltarem contra eles? Tia perguntou em um raro momento de desacordo. Pergunta justa. Evilei disse. Se ao menos Momo estivesse aqui para. Elas soltaram um suspiro coletivo assim que a comida chegou, dando uma pausa para Evilei. Com licença. Evilei virou-se para a garçonete, uma jovem com uma camisa de algodão bege solta, e calça, seu cabelo era loiro, e seus olhos eram castanhos com um brilho feliz que tornava impossível não notar, e gostar dela imediatamente. Ela parecia ter um sorriso perpétuo em seu rosto, e era difícil imaginá-la mentindo. A mulher fez uma pausa antes de sair, e perguntou curiosa. Posso ajudá-la com mais alguma coisa, senhorita? Sim, nós temos algumas perguntas, nós somos novas aqui, e esta presença de mortos-vivos nos deixou confusas. Podemos pegar você emprestada por um momento? Evilei perguntou. A mulher deu de ombros, e puxou uma cadeira, sentou-se à mesa, e se inclinou. Agora, o que posso fazer por vocês, meninas? Ela disse com um sorriso enquanto suas mãos se juntavam sobre a mesa à sua frente. Acho que a primeira pergunta é: você não se sente desconfortável com tantos mortos-vivos? Quer dizer, você sabe o que eles fariam se não fossem controlados, certo? Laqueus perguntou. A mulher encolheu os ombros. Não é pior do que o que os demi-humanos fizeram, e não é pior do que o nobre menos gentil que costumava viver aqui costumava fazer conosco. Sim, claro, sabemos o que eles fariam, mas, e daí? Qualquer coisa pode ser perigosa, mas esta é uma grande oportunidade, e estes também não têm a opção de não estar sob controle, você sabe. Eles não podem simplesmente decidir se rebelar. Ela disse com um sorriso. Isso colocou uma perspectiva ligeiramente diferente sobre a mesa que, embora soubessem, não haviam realmente considerado. Ok, é justo, se eles não podem escolher se virar contra você, acho que de certa forma eles são mais seguros do que demi-humanos, nobres ou até mesmo outras pessoas comuns. Laqueus respondeu. Quem os controla? Laqueus perguntou. O rei feiticeiro os cria, então ele os liga às varinhas são presas ao templo, e então o templo aluga a varinha, e passa o controle instrucional para o locatário. Ela disse docemente. Então, e se o locatário decidir usá-los para a violência? Laqueus perguntou. Bem, meu pai é o dono deste lugar, e foi ele quem alugou isso, então eu fiz essa pergunta, e ele disse que parte do contrato de controle é uma limitação de ações. Eles não são capazes de machucar as pessoas, embora eles possam se defender, e se meu pai tentasse usá-los para se tornar um bandido ou algo assim, eles o prenderiam, e o arrastariam para o templo, e ele seria compelido por magia a revelar por que o capturaram. A garçonete respondeu. Veja, perfeitamente seguro. Impressionante. Laqueus disse. Alguém escreveu um contrato muito completo. Muitas medidas de segurança, restrições éticas ao uso indevido, ele realmente pensou em tudo. Laqueus elaborou, e bebeu de sua caneca. Eu não sei bem como me sinto sobre isso, disse Gagara. Bem, honestamente, eu me sinto muito bem com isso. Evilei disse. Estaríamos melhor se o rei feiticeiro tivesse todo esse poder, mas também fosse um bruto violento, desequilibrado, e idiota. Não faço ideia do que ele realmente quer, mas ele está conseguindo isso de algumas maneiras interessantes. Houve acenos de concordância antes do silêncio reinar, e elas se viraram para assistir um bardo subir ao palco para cantar a última música da noite. No acampamento dos Paladinos Renegados. O corte continuou por algum tempo, até que dentro da área arborizada, eles criaram várias pequenas áreas adequadas para treinamento, e não terminaram tão cedo.
Vários estagiários chegaram, liderados por uma figura alta e de ombros largos. Ele se aproximou e chamou as sentinelas, e quando declarou seu propósito, foi escoltado para uma das áreas do círculo aberto. Remédio sentou-se em um toco próximo, e seu olhar perfurou o homem desarmado e sem armadura. Você está aqui para lutar? Ela perguntou a ele sem rodeios. Sim, ele respondeu. Os templos dizem que os deuses perdoam os pecados daqueles que morrem em seu serviço, ou que os servem até a morte. Se eu puder fazer um ou outro, estou bem com isso. Bem, você é grande, mas vamos ver se isso faz de você um bom lutador. Disse Remédios. Outros que entraram deram respostas semelhantes, para a grande confusão de Remédios, até que Yuri explicou a ela. Comandante Remédios, os templos estão prestando seu apoio a você. Ao fazer do serviço a você um serviço aos deuses, digno de seu favor e perdão, os templos estão atraindo pessoas com profundas necessidades espirituais para você. Com muitas dessas pessoas, você terá um exército, e com um exército, nós podemos, como você disse, queimar todos eles. Yuri disse com um sorriso cruel. Remédio sorriu de volta para ela. Era a primeira vez que elas compartilhavam a mesma expressão ao mesmo tempo para a mesma coisa. Remédios, porém, veterana de muitas batalhas, tinha visto o que a inexperiência fazia com pessoas em condições difíceis. Eles realmente irão tão longe quanto eu quero, como precisamos que eles cheguem? Perguntou Remédios. Eles são apenas camponeses. Ela disse. Yuri deu de ombros. Acho que sim, eles serão treinados de maneira tão rude e severa, tão completamente destruídos de quem eram, que estarão prontos quando chegar a hora, apenas porque precisarão da identidade. Os deuses os perdoarão, e se eles perderem seu eu fraco sozinhos no caminho, e se tornarem fortes o suficiente para servir aos deuses, como você, tanto melhor. Yuri disse com lisonja. Remédios recuperou o sorriso. Bajulação nunca foi algo que ela rejeitou. Cuide disso então. Ela então voltou para sua tenda, e se ajoelhou diante da espada. Não se preocupe, Calca, vou queimá-los todos, em fogos quentes o suficiente para você se levantar deles, em fogos quentes o suficiente para que Jaldabaoth grite, em fogos que aterrorizarão os hereges por 10.000 anos. Os olhos de Remédio se encheram de lágrimas quando ela olhou para a espada, e viu apenas seu próprio rosto. Você está com raiva de mim, não está? Porque eu fui para o sul. Por favor, acredite em mim, eu não desisti, nós apenas precisamos de pessoas e recursos. Eu prometo que vou começar a atacar o norte novamente em breve. Só precisamos de uma fortaleza da qual possamos operar, reabastecer e usar para todos os nossos propósitos. Por favor, acredite em mim, minha rainha, tudo será como era. Ela sussurrou e acariciou a lâmina, nem mesmo percebendo que cortou os dedos nas pontas afiadas da navalha. Na câmara privada do Conde Andor. Andor acordou sobressaltado, uma mão cobrindo a boca, e uma adaga em sua garganta. Se você espera viver, não mova uma pestana. Uma voz sussurrou. Você vai ficar em silêncio, sim? Outra voz sussurrou. Ele não se mexeu. Ok, você pode mover um cílio, pisque se quiser ficar em silêncio. O homem disse, e quando uma vela foi acesa, ele pôde ver 4 homens na sala com ele, todos vestidos com roupas azul meia-noite, e usando máscaras pretas para esconder seus rostos. A mão foi retirada de sua boca, o homem recuou. Então, somos bons o suficiente para matar o rei para você? O homem perguntou, e ele embainhou sua faca, e curvou-se educadamente. O alvorecer da situação atingiu lentamente, e seus olhos se arregalaram. Sim, você vai se sair bem. Mate o rei, mas faça isso logo. Ele disse a última palavra duramente para dar ênfase. Mas mais uma coisa. Ele perguntou quando eles estavam se virando para a janela para ir embora. Sim, meu senhor? Um perguntou curioso. Claramente você é bom no que faz, mas isso também significa que meus guardas são muito ineptos. Como? Favor, mate os 2 guardas do lado de fora da minha porta, e os 2 guardas do lado de fora no chão abaixo. Eu não vou dormir fácil com incompetentes por perto, e isso pode ser instrutivo para os próximos 4 que ocuparem seus lugares. O grupo de homens curvou-se novamente. Para compensar a grosseria de nossa apresentação, faremos o que você pede, como um favor a você antes da tarefa maior. O homem que parecia conduzi-los disse, e Andor deitou-se em sua cama.
Muito bem, voltarei a dormir então. Ele disse, e puxou os cobertores quando o som de uma porta se abrindo seguido por gritos abafados, e cortes de carne foi substituído por gorgolejos de homens próximos engasgados com seu próprio sangue. Era reconfortante dispensar o inepto, embora ele não pudesse ouvir o que acontecia lá embaixo, duvidava que eles tivessem se saído melhor. Quando ele adormeceu enquanto o sangue de seus guardas escorria por baixo da porta, e em seu quarto, seus sonhos eram doces, enquanto ele se imaginava no trono, onde ele definitivamente pertencia.